Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Gente Fina. E hoje eu estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Se você quer saber, então vem comigo. Quero compartilhar com vocês a melhor escolha que eu fiz na minha vida, há alguns anos atrás. E como base nessa palavra, nesse testemunho, nisso que eu quero contar para vocês, eu vou estar deixando para vocês o versículo de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 4, que diz assim: "E tenho contra ti que deixaste o primeiro amor." Sabe? Quando eu penso nessa palavra, nesse texto da Bíblia que fala de deixar o primeiro amor, que nós temos que voltar ao primeiro amor, o Senhor, Ele me leva a alguns anos atrás, quando eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu me lembro que eu desde pequena, eu sempre acompanhei a minha mãe na igreja, eu sempre estive com ela, sempre fui nos cultos com ela, desde pequena ela me carregava. Eu e mais o meu irmão mais velho, que é pastor hoje. E eu sempre estive na igreja, eu sempre louvei a Deus, eu tinha esse desejo, eu sempre gostei de louvar ao Senhor. Então desde pequena isso já era um trabalhar de Deus na minha vida. Desde pequeno o Senhor já tinha isso pra minha vida. E o tempo foi passando e eu ia com a minha mãe, mas eu não tinha aquela firmeza, eu não tinha aquele compromisso, porque, querendo ou não, eu ainda era uma criança. Eu ainda não tinha aquele entendimento das coisas de Deus, do que era fazer a obra. Eu não tinha. Eu era uma criança que ia na igreja com a minha mãe. Quando chegava na hora da pregação, eu deitava no colo dela e dormia. E o tempo foi passando, os anos foram passando, eu comecei a ir cada vez menos para a igreja. Até que a minha tia, uma tia minha, ela se mudou perto de nós e eu comecei a ir em outro ministério com ela. Comecei a acompanhar ela em outro ministério. E ali eu comecei a ir porque era mais perto de casa. E eu comecei a ir com ela ali então. Entrei no grupo de jovens, participava dos congressos. Eu me lembro que eu congreguei nesse ministério por mais ou menos 4, 5 anos. Eu estive ali adorando ao Senhor. Fiquei praticamente a minha adolescência, para minha juventude, ali então, servindo a Deus neste ministério que a minha tia ia, e eu acabei assim indo com ela. Mas, irmãos, acontece tantas coisas, e eu acabei saindo dessa igreja, desse ministério. E eu comecei a não ir mais na igreja, ficava em casa. Só que eu não saía, não ia para outros lugares. Eu simplesmente ficava em casa e não ia para a igreja. Quando eu tinha lá mais ou menos uns 17 anos, 16, 17 anos, eu comecei a ir novamente com minha mãe na igreja que ela ia, que é onde eu estou até hoje, Igreja Jesus é o Caminho. E eu comecei a ir com ela, então, e ali eu comecei a ir devagarzinho. E eu me lembro que um dos dias que eu fui, eu levei uma outra prima minha comigo, que ela está até hoje também ali adorando ao Senhor. E eu me lembro que quando nós chegamos ali na igreja, tinha uma irmã que congregava ali conosco e ela estava bolando ali, criando um teatro para apresentar na igreja. E como eles já me conheciam, porque, como eu disse antes, eu ia com a minha mãe sempre, ele já me conhecia, quando eu cheguei ali, ela me convidou para participar desse teatro. E automaticamente essa minha prima também, a Thaís. E ela convidou a gente para estar ali, então, fazendo esse teatro. E a gente topou, vamos fazer o teatro. Irmãos, desde o dia que nós fizemos aquele teatro, para honra e para glória do Senhor, nós permanecemos na casa do Senhor. Ali nós entramos no grupo de jovens, começou a ter um grupo de jovens ali e nós adorávamos ao Senhor. Era bacana demais, era um grupo demais mesmo. Nós adorávamos ao Senhor. Tinha dias que nós ia pro ensaio no domingo de manhã, emendava com o culto à noite. Era uma bênção. Nós era em mais ou menos uns 20 jovens que tinha ali na igreja. Só que sabe quando você vai na igreja e você participa do grupo, você faz ali o teatro, mas você sente que alguma coisa te falta? Era isso que eu tinha. Eu sentia que alguma coisa faltava. Eu precisava fazer alguma coisa e eu não sabia o que era, porque eu ainda não estava completa, eu não me sentia completa.
E teve um dia que eu me lembro, e esse dia foi o dia que marcou a minha vida, que foi a primeira experiência que eu tive com Deus de oração. Foi a primeira experiência, isso marca a gente demais. Eu me lembro que nós tínhamos um ensaio de jovens numa quarta-feira. E o lugar onde eu moro, ele é um lugar distante da igreja onde eu congrego. Ele dá mais ou menos a pé, que na época a gente não tinha carro, a gente era tudo novo, tinha 16, 17 anos, e a gente ia a pé. E eu lembro que dava assim, andando assim, né, daquele jeito, dava entre 40, quase uma hora andando pra chegar, porque é longe o lugar, é longe. E eu lembro que a gente ia, juntava eu, essa minha prima, quando era dia de culto, a minha mãe, né, a gente ia de a pé. Só que nesse dia, como era um trabalho de jovens, era um ensaio de jovens, só tava eu e a minha prima. E aconteceu que ela tinha um outro compromisso depois do ensaio. O pai dela desceu lá pra buscar ela e eles iam pra outro compromisso. E eu tive que ir embora sozinha. E o ensaio era à noite, era uma quarta-feira à noite. E pra ir pra minha casa, tinha um local que tinha... É uma mata fechada. Então, gente, a gente morria de medo de passar ali. Mas a gente ia na fé, né? Mas a gente morria de medo de passar por ali. E a gente foi. E naquele dia eu tive que voltar a pé. E aí eu falei, meu Deus, vá comigo, né? O Senhor me acompanhe. Gente, foi assim, eu fui o caminho inteiro orando. Fui o caminho inteiro conversando com Deus. Só sei que eu falei tanto com Deus, eu conversei tanto com Deus que eu nem vi o caminho, eu nem vi por onde eu passei, eu nem vi se tinha gente na minha frente, atrás de mim, eu não lembro nem da mata, que eu tava morrendo de medo daquela mata. Mas eu nem lembro daquela mata. E eu fui conversando com o Senhor. E naquela noite, nesse caminho, nesse trajeto de 40 minutos ou uma hora, nem lembro quanto tempo eu demorei. Acredito que eu fui até em meia hora embora, sozinha. Mas eu sei que nesse período, nesse trajeto, que eu fui conversando com Deus, ali eu comecei a falar com o Senhor de uma forma que eu nunca tinha falado. E eu falei, Senhor, eu tô na tua casa. Eu tô ali no grupo de jovens, eu louvo ao Senhor com o grupo, mas eu sinto que ainda falta alguma coisa. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, ainda que eu ainda não fiz. Eu preciso. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui orando ao Senhor, Senhor, me mostre, Senhor, me fale. Senhor, me mostre o que é, me fale o que eu tenho que fazer. E eu fui orando ao Senhor, fui orando. E assim eu cheguei em casa. Isso foi numa quarta-feira. No sábado, nós fomos ao culto, eu fui ao culto e ia ministrar a missionária, eu me lembro dela perfeitamente, me lembro do dia perfeitamente. Era a missionária Sônia, e ela ministrou naquele dia na igreja, era um sábado. E no final do culto, ela, terminando ali de ministrar a palavra, no final do culto, ela chamou algumas pessoas para orar, quem queria, né, se reconciliar com o Senhor, quem queria, né, ali se render, entregar a vida ao Senhor. E ela se voltou para mim e ela falou assim, irmã, o Senhor, ele tá chamando muito a minha atenção para você. E o Senhor, ele tá falando pra mim te perguntar, e eu preciso perguntar isso pra você. Você já aceitou a Jesus? Você já fez a sua confissão de fé? E ali então eu me maravilhei com o Senhor, porque eu não tinha aceitado a Jesus ainda. Eu não tinha ido até a frente, feito ali, me prostrado diante do Senhor e reconhecido Ele como meu Salvador. Eu vinha de uma trajetória desde criança na casa de Deus. Eu ia com a minha mãe, eu estava naquele grupo de jovens, eu fazia teatros, eu fazia o que eu podia fazer ali, mas eu não tinha aceitado a Jesus. Eu não tinha me ajoelhado, me prostrado diante dele e falado, Senhor, entra na minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu não tinha feito isso. E eu entendi o que era que faltava em mim.
o que é que faltava. E através daquela minha oração, naquele caminho até a minha casa, que eu falei com o Senhor, eu tive a minha primeira experiência de oração com Deus, o Senhor me ouvindo e me respondendo. E ali eu fiz, então, a melhor escolha da minha vida. Dia 4 de maio de 2008, eu desci as águas. São 11 anos que o Senhor tem me ensinado a ser uma serva, a ser uma filha, a fazer a obra do Senhor. O Senhor tem me capacitado. E eu falo que é a melhor escolha que eu fiz. Estar na casa do Senhor, poder servir ao Senhor, poder ser grata a Ele por tudo que Ele tem feito por mim, faz todos os dias. Poder louvar o nome do Senhor foi a melhor escolha que eu fiz. E quando eu leio essa palavra de Apocalipse, que o Senhor fala de voltar ao primeiro amor, eu comecei a me lembrar desse ato que mudou minha vida. Voltar ao primeiro amor, me lembrar. Só que quando essa palavra ela é escrita, era para um povo que já estava na presença de Deus, era um povo que já servia a Deus. E eu trago essa palavra por causa disso, e o Senhor ele fala com a minha vida por causa disso. Nós, mesmo que estamos há muito tempo na caminhada com o Senhor, mesmo que nós estamos há tanto tempo, tem gente que tenha muito mais anos de cristão do que eu, tem muito mais anos na presença, na casa de Deus do que eu. E às vezes a gente chega a um patamar, a um período, a um caminho, a uma etapa do caminho que a gente sente que algo ainda nos falta. E a palavra do Senhor, ele diz que nós pecamos todos os dias e nós temos que nos arrepender todos os dias. Então eu vejo que essa palavra, ela aplica a nós todos os dias. Todos os dias nós pecamos e todos os dias nós precisamos voltar ao primeiro amor, a nos lembrar daquele tempo que nós descemos as águas, aquele tempo em que o nosso coração ardeu a ponto de nós queremos renunciar às nossas vidas, às nossas vontades, lembrar daquele tempo a qual nós tivemos experiências tão grandes com o Senhor, a ponto de nós queremos entregar nossa vida a Ele, a mudar de vida, a querer fazer a obra do Senhor, a querer louvar o nome do Senhor. Essa palavra, ela vem ao meu coração hoje, me fazendo lembrar daquele tempo que com alegria o Senhor entrou na minha vida. Eu queria muito que você também fizesse essa retrospectiva. Talvez você que está vendo agora o vídeo, você também deve estar aí no seu coração achando que falta alguma coisa e você não está sabendo o que é. Aquele tempo eu também não sabia. Mas é que nós temos todos os dias que voltar ao primeiro amor. Todos os dias ser como foi a primeira vez. Nos colocar diante do Senhor, fazendo ali aquela confissão de fé novamente. Todo dia nós temos que nos converter ao Senhor. E eu falo com alegria. Porque hoje eu sou o que sou graças a Deus. Eu sou o que sou graças à atitude que o Senhor me fez tomar, que foi de me render aos pés do Senhor. Que você possa, nesse momento, fazer trazer na memória, puxar na memória essa lembrança que agrada, que alegra o coração, porque isso nos renova. Isso nos renova hoje, depois de tantos anos. Nós estar na casa de Deus, mesmo com tantas dificuldades, tantas lutas, tantas perseguições, nós permanecemos na presença de Deus. É quando nós nos lembramos o que é que nos trouxe, o que aconteceu, o que queimou no nosso coração, para que nós tivéssemos aceitado Jesus, tivéssemos escancarado a porta do nosso coração para que Ele entrasse e fizesse morada. E fazer isso hoje de novo, fazer amanhã novamente, depois de amanhã também, todos os dias. É assim que nós renovamos as nossas forças.
que esse vídeo possa trazer para você um renovo espiritual. Que isso possa trazer para você que talvez está desanimado, que talvez está querendo parar, querendo desistir. Volte ao primeiro amor. Relembre o dia que você se prostrou diante do Senhor. Você vai ver que aquela mesma alegria diante, o Espírito Santo vai encher o teu coração. Pense nisso. E que Deus abençoe a sua vida. E que você possa se alegrar na presença do Senhor. Que você possa regozijar na presença do Senhor. Que você possa ser renovado, ser restaurado. E que o Senhor possa derramar toda sorte de bênção na tua vida. Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo realmente venha preencher o seu coração. Que você fique na paz do Senhor. E que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.